Sou Jean-Philippe Perol, eu trabalho no turismo há quase 50 anos, para ser exato, 49 anos em um mês. E sempre trabalhei em turismo, primeiro na Air France, depois na Wagon-Lit, depois do turismo francês. E há 4 anos eu trabalho numa empresa que chama Cap Amazon, que é uma empresa de marketing que cuida de promoção turísticas no Brasil e na América Latina. Eu sempre tive alguma dificuldade para responder aquela pergunta simples: você é de onde? Eu nasci na Tunísia. Meu pai era diplomata francês. Pequeno eu já morei na Etiópia, na Tunísia, na Algéria, no Marrocos. E depois de grande eu também morei em vários países, porque sempre trabalhei em área internacional. Mas a minha família é do interior da França, de uma cidadezinha bem pequena, que fica perto de Clermont-Ferrand, no meio da França. É um lugar que ninguém conhece. Se você me fala, eu já passei por lá, é mentira. Ninguém passou por lá. Pode ser que você foi, mas você não passou. E depois, então, eu morei no Brasil bastante tempo, ao ponto que hoje, mesmo sendo francês, eu devo dizer que a cidade do mundo onde eu morei mais, depois de Paris, foi São Paulo. E eu me sinto francês, mas também eu tenho 2 filhos, um filho homem, uma filha mulher, os 2 são brasileiros. Eu me sinto também tanto brasileiro que francês. Comecei minha carreira na Wagon-Lit, de forma um pouco, foi por acaso. Na verdade, eu tinha acabado a faculdade, era formado em administração de empresa e tinha 6 meses de estágio para fazer em alguma empresa, e tive uma vaga que se abriu numa empresa chamada Jet-Tour, que era uma subsidiária da Air France, que era uma operadora subsidiária da Air France. E comecei o 1º de novembro, de forma um pouco divertida, por sinal, porque era o congresso de agentes de viagem. E minha primeira reunião de trabalho, entre aspas, foi de pegar um charter em Orly e de ir até Agadir, onde tinha um congresso das agências de viagem pertencendo à rede da Jet Tour. Foi assim que comecei. Era o assessor do presidente e eu tive durante 6 meses uma experiência maravilhosa que me marcou muito. Tanto é que 6 meses depois eu fui no Rio de Janeiro, fazendo o serviço militar francês. Na época, quando a gente era formado, a gente podia escolher de fazer o serviço militar numa representação diplomática francesa no exterior. Escolhi o Brasil por acaso, mas isso aqui me deu a ocasião de continuar trabalhando um pouco também para a Jet Tour e de participar de várias ações que a Jet Tour fazia em apoio com a Air France e de encontrar muitas pessoas da Air France, o que fez que, um ano depois, quando eu acabei meu serviço militar, eu entrei na Air France como assessor de marketing para a América Latina. Foi minha primeira experiência de trabalho mesmo, de séria, e foi bastante interessante porque foi uma época que a Air France era uma empresa extremamente pioneira no Brasil, e esse pioneirismo foi marcado pelo lançamento do Concorde. Então, eu fiz várias pesquisas de mercado para ver como que a gente ia fazer para colocar esse Concorde no mercado brasileiro, inclusive quais eram as escalas onde a gente podia colocar o Concorde. A gente estudou Rio, São Paulo e, inclusive, que talvez poucas pessoas saibam, Recife também foi estudado, porque a gente tentava ver se era possível fazer diretamente Paris-Recife com esse avião maravilhoso. Não foi possível fazer Recife, a gente no final teve que pousar em Dakar, mas o Concorde no final pousou, começou em 76 a fazer essa rota Paris, Dakar, Rio de Janeiro. Aí tinha uma conexão com a VASP para São Paulo. Era um voo de 5h50, que foi um sucesso, pelo menos um sucesso mediático, porque realmente fazer Europa-Brasil em menos de 6 horas é uma coisa espetacular. Especialmente que hoje em dia a gente vê nossos filhos, a gente fala
olha, eles estão vivendo experiência tecnológica que nós nunca chegamos nem a sonhar. E no caso do Concorde é o contrário. Quer dizer, nós vivemos uma experiência extraordinária de fazer uns voos regulares supersônicos e nossos filhos não têm certeza que vão fazer, porque não tem nenhum projeto sério que está pronto. E se tiver outro voo supersônico, vai ser daqui a 15 anos, 20 anos, e olha lá, porque o problema do combustível não, faz que praticamente é inviável. Sempre na Air France eu participei também de outras operações do Concorde, inclusive na Venezuela, por exemplo, eu fiz a pesquisa de mercado que levou a abrir o voo de Paris para Caracas também. Foi outra experiência interessante. E enfim, o que preparou minha função seguinte no turismo, eu fiz também uma pesquisa de mercado para abrir um novo voo Paris-Lima. E foi interessante porque a gente na época, os voos faziam muitas escalas. Você não enchia um voo somente num lugar, como é o caso hoje. O voo para Lima precisava de várias paradas. Então parava, por exemplo, em Caracas, Bogotá e depois Lima. Mas a Air France queria achar uma outra rota. E aí o diretor-geral da época falou, mas talvez a gente poderia se apoiar em Cayenne, porque Cayenne é França, não precisa de direitos de ninguém, e vamos procurar alguma escala no meio para poder ajudar a rentabilizar esse voo. E aí, olhando o mapa, a gente viu Manaus, né? Que era uma loucura na época, porque Manaus era uma cidade, era no início da Zona Franca, mas a gente foi lá, a gente pesquisou, a gente viu que tinha um potencial de carga muito grande, e já na época a gente pensava que a Amazônia tinha um potencial turístico que levaria um pessoal da Europa talvez querer um pouco conhecer essa parte do Brasil que na época era realmente bastante desconhecida ainda. E no final decidimos de abrir o voo. E foi assim que encerrou minha parte, meu trabalho no Rio de Janeiro, porque eu fui candidato para ir para Manaus e cuidar desse voo, e fui aceito, e aí eu me mudei do Rio de Janeiro para Manaus. Foi minha segunda experiência profissional de ser diretor da Air France para a Amazônia. E uma das visitas que mais marcou, eu acho, Manaus na época, foi em 79, quando o presidente da República Francesa decidiu vir para Manaus. E veio uma delegação antes para preparar a programação e eu recebi, eu fiz uma sugestão, eles foram ver no governo da época, o governador era o Enoch Reich. Foi uma surpresa para mim quando logo depois da delegação foi embora, o Itamaraty ligou para mim e falou, olha, a gente conversou e parece que a programação mais interessante que foi oferecida foi a sua. Então você poderia aceitar de fazer para o Itamaraty, de organizar essa visita do Giscard, a parte, claro, a parte turística, não a parte política. E aí eu organizei essa viagem do Giscard d'Estaing em Manaus para o Itamaraty em nome do governo brasileiro. A gente fez uma visita de um lago que era perto de Manaus, chamado Mamuri, onde ele visitou o Seringal. A gente montou uma pescaria, entre aspas, porque a gente preparou os peixes, preparou peixe, tartaruga, jacaré, enfim, tudo que tinha, e quando ele chegou, a gente puxou a rede, dentro da rede tinha todos os bichos d'água da Amazônia, para o Giscard poder ver. Ele adorou a visita, quando foi embora, ele me chamou no avião, no 747, que ele tomou para ir embora, e ele me chamou para dizer o quanto ele estava satisfeito, queria agradecer pessoalmente, que eu achei realmente muito gentil da parte dele, porque o presidente da República estava muito emocionado, na época eu tinha 28 anos, e me agradeceu bastante de ter organizado essa visita como francês residente na Amazônia. E é verdade que a história da Air France se encaixou um pouco nesses mitos extraordinários que tem nessa cidade. E, na verdade, eu gostei tanto que
eu decidi de ficar em Manaus, saí da Air France e montei uma agência de viagem que se chamava Safari Turismo, que era uma agência de viagem que fazia exportativo e receptivo. Eu tinha um barco na época, um barco pequenininho, e a gente fazia receptivo em Manaus, muito virado para a selva. A gente ia para o Mamuri, a gente tinha um produto também bastante divertido que a gente tinha montado com o comando de instrução da Guerra da Selva, que era um programa realmente divertido porque eles me emprestavam um uniforme, me emprestavam um mateiro e um soldado, e os clientes saíam durante 24 horas ou 48 horas sem nada. Ia na selva, tinha que matar bicho para comer, tinha que dormir nas redes do exército e comer a ração do exército. Então era o tipo de coisa que se podia se fazer na época, porque a colaboração com o pessoal do exército era muito boa e eles queriam realmente mostrar o que eles faziam e ajudava muito no crescimento da região. Logo em seguida, digamos, um ano depois, recebi um dos meus clientes, foi o presidente mundial da Wagon-Lee. Eu recebi ele, eu levei ele para vários lugares, ele adorou, e algumas semanas depois eu recebi uma ligação da França dizendo que a Wagon-Lee estava interessada a comprar a minha agência e a me contratar como diretor Brasil. Aí eu hesitei porque, bom, era bastante interessante o que eu estava fazendo em Manaus, mas finalmente eu aceitei e foi assim que me mudei para a Wagon-Lee como diretor Brasil. Era previsto ir diretamente para São Paulo, mas na verdade aconteceu um imprevisto. Eles tinham uma filial muito grande do Rio de Janeiro, que fazia justamente receptivo, e essa filial, todo mundo pediu demissão. E na véspera de um congresso muito grande que tinha em março de 1981, e aí me chamaram com urgência para tentar resolver esse problema. Aí eu fui no Rio de Janeiro, me hospedei no Meridian, que aí eu conheci bastante gente também do Rio de Janeiro, que eu voltei lá então depois de 4 anos. Foi uma experiência interessante de cuidar da Wagon-Lee do Rio durante 3 meses, e depois eu fui para São Paulo, onde eu assumi a diretoria geral da Wagon-Lee. Com a Wagon-Lee crescendo, me ofereceram uma outra oportunidade, foi de ir para Paris e de cuidar do setor de tour operating da Wagon-Lee na França. Então eu saí do Brasil, foi uma pena em termos de colaboração, porque eu acabava de contratar uma pessoa super conhecida, que era um ex-VASP, que eu tinha contratado para ser diretor comercial, o Walter Teixeira, e na hora que ele ia entrar, eu tive então que sair para a França, e foi ele que assumiu a parte de comercial da Wagon-Lee, com muito sucesso, e eu ficando longe do Brasil pela primeira vez da minha carreira. Foi depois de 12 anos no turismo, me distanciei no Brasil. Foi, por sinal, uma das poucas épocas que eu fiquei trabalhando no turismo sem trabalhar com o Brasil. Hoje eu estou quase com 50 anos de turismo, só fiquei, na verdade, 6 anos da minha vida fora do turismo brasileiro. Foi esses 4 anos que eu fiquei na Wagon-Lee na França, e depois 2 anos mais tarde, quando eu fiquei na Alemanha. Na França eu participei então dessa virada da Wagon-Lee, trabalhando também com pessoas extraordinárias, inclusive o meu chefe na época, o grande diretor-geral da empresa, era Antoine Veil, que era o marido da Simone Veil, que era uma mulher super famosa, que foi ministra da França e que foi inclusive enterrado no Panthéon em Paris. O Antoine Veil, o presidente, era uma pessoa realmente de bastante visão, e que realmente finalizou essa mudança completa que a Wagon-Lee conheceu. Nessa época também eu era muito ativo na parte da associação profissional, do equivalente à BAV do Brasil, que na França se chamava SNAV. Inclusive cheguei a ser presidente do SNAV receptivo.
que tinha as 200 agências que fazia receptivo na França, que tinha uma associação própria dentro da associação dos agentes de viagem franceses. E foi nessa associação que eu comecei a conhecer o pessoal da Maison de la France. A Maison de la France estava se organizando na época. O governo francês queria passar de uma estrutura super pública que existia antes para uma empresa de parceria com o setor privado, e eles criaram em 87 a Maison de la France, e aí me chamaram o ano seguinte para ser o diretor de marketing dessa nova estrutura que estava sendo feita pelo governo francês. Fiquei lá 2 anos, foi uma experiência bastante interessante também, porque a Maison de la France estava começando, era tudo novo, tinha que convencer os profissionais que ele podia colaborar com o governo para fazer coisas que não seja simplesmente em função de interesses políticos, e no mesmo tempo tinha que convencer o governo que, se eles queriam a colaboração do setor privado, tinha que aceitar de fazer concessões, de ter uma administração mais eficiente e de ter objetivo que não seja ligado com política, mas realmente com resultado para as empresas que participavam dessas operações. E depois de 2 anos eu tive um caso de consciência terrível, porque eu abri a vaga de diretor América Latina baseada em São Paulo. E aí minha brasileiridade falou mais forte. Eu falei para o meu chefe: olha, eu não posso não ser candidato, porque o Brasil é toda a minha vida. Eu sempre trabalhei no turismo, mas sempre trabalhei no turismo ligado com o Brasil. Aí eu não posso não ser candidato. Aí ele pensou muito, porque, claro, 2 anos era pouco, ele não queria muito que eu fosse embora, mas depois, realmente, ele foi super prestativo, gentil comigo. Ele falou: tudo bem, então vou te mandar para o Brasil, tu vai ser diretor para a América Latina, porque tem que ser alguma coisa um pouco maior, vai pegar até o México. E me mandou para cá. Eu tive o prazer, em 1990, então, 1º de novembro, de voltar para São Paulo e de voltar a integrar plenamente o turismo brasileiro. Nos arquivos da Brasil Tours, que são um pouco o retrato da história do turismo brasileiro, deve ser muito documentado, eu acho. Mas para mim foi uma época realmente fantástica. Era a época que o turismo estava crescendo bastante, mesmo se às vezes não era fácil por causa da inflação e dos problemas ligados ao dólar, que complicavam um pouco a vida dos turistas, mas o turismo brasileiro estava crescendo bastante. A França tinha uma posição de líder, era o primeiro destino dos brasileiros na Europa, que era a posição que ela guardou durante bastante tempo. E os investimentos feitos pela França em termos de promoção turística era bastante importante. Então a gente participava de bastante evento. A gente tinha todo ano uma turnê com as 10 maiores operadoras que fazia a promoção do turismo francês. Tinha a Imperial, tinha a Bon Voyage, tinha a Elan Tour, tinha a Oremar, tinha, quem mais? Tinha uns 10. E, claro, junto com o apoio da Air France, que sempre foi extremamente forte. A Air France foi provavelmente das grandes empresas internacionais e provavelmente aquela que dá o maior apoio ao turismo do seu país. Tem que ser justo nesse sentido. Inclusive no Brasil, por sinal, a gente talvez não sabe que o escritório de turismo francês abria em 1982, com o Lepage. Mas, na verdade, em 72, já tinha aberto no Rio de Janeiro, dentro da Air France, o primeiro escritório, onde tinha uma funcionária da Air France, que era paga pelo turismo francês, que dava um apoio justamente à promoção da França. Então a Air France sempre foi muito ligada. Eu tenho um homem que todo mundo conhece, que era muito envolvido nessa história, que era o Marco Zanni, que justamente sempre se implicou bastante na promoção da Air France.
Junto com a Air France, o turismo francês tinha uma participação muito grande na Abava. Chegamos a ter 25 expositores franceses vindo para Brasília, eu me lembro, para Salvador. A gente sempre fazia durante a Abava uma noite da França, que era justamente para todas as pessoas importantes do turismo se reunir. Então, realmente foi anos bastante importantes para o turismo brasileiro e para a visibilidade da França no mercado brasileiro. Depois de 6 anos era o prazo máximo que você podia ficar como diretor do turismo francês de um país. O meu chefe decidiu de me mandar para a Alemanha. A Alemanha era um mercado super importante, o primeiro mercado, na verdade, para o turismo francês. E aí peguei um avião e eu fui direto, um avião da Transbrasil que fazia, acho que Amsterdã. Eu tinha uma correspondência em Amsterdã. Eu saí de Fortaleza e ia fazer uns 30 graus. Era no mês de novembro. E o final de novembro eu cheguei em Frankfurt, era menos 17. E quando eu cheguei lá e fiquei, eu me lembro a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa que foi me atender, eu falei, onde é a cidade? E aí me lembrei que Frankfurt só tinha 600 mil habitantes, quer dizer que na verdade é menor que Osasco. É impressionante para quando a gente não conhece de pensar isso, que é uma cidade bem pequena, que tem uma importância grande, porque é um centro financeiro, porque é um centro de aviação, mas que em termos de cidade mesmo não tem absolutamente nada a ver com as grandes cidades mundiais, das quais São Paulo faz parte. Agora, se a cidade é pequena, a Alemanha é uma lição de trabalho que eu acho que qualquer profissional deveria experimentar. Mesmo no turismo, é um país onde tudo funciona, as pessoas têm um respeito extremo para marcar um horário, ver nesse horário, a pessoa falou, eu fiz, você não precisa fazer o follow-up que ela vai fazer. Se o fornecedor falou, vou lhe entregar seus folhetos dia 4 de janeiro às 18h30, você já pode iniciar sua conferência de imprensa, que você já sabe que às 18h30 os documentos vão estar aí. É impressionante. Tanto é que uma das coisas que me assustou em termos é que eu não preciso fazer follow-up. Você liga para o fornecedor que devia te trazer alguma coisa daqui a um mês. No Brasil você sempre liga 1 ou 2 vezes no mês para saber se está tudo certo, se vai dar mesmo e tal. Na Alemanha você liga, o cara te pergunta, por que você está ligando? Eu não te falei que eu vou te entregar isso tal dia, tal hora, então por que você está me ligando antes? Não tem sentido. Não, sou extremamente ético também e uma lição realmente em termo profissional. A Alemanha foi bastante importante na minha carreira, mas foi também uma fase razoavelmente breve, porque fiquei só 2 anos em Frankfurt. Depois de 2 anos aconteceu um imprevisto, digamos, na Maison de la France, onde eu trabalhava. A ministra do Turismo da época, que se chamava Michel de Messine, decidiu de primeiro me confiar a direção geral por interino da empresa, até achar uma solução e saber quem poderia ser nomeado como diretor-geral. Aí eu fiquei durante 6 meses, no mesmo tempo, diretor-geral na Alemanha. Aí eu ficava sexta, sábado e domingo trabalhando lá. E segundo, terça, quarta e quinta, eu era diretor-geral em Paris, por interino, mas eu tinha falado para a ministra que eu aceitava o interino com uma condição de ter todos os poderes de um diretor-geral pleno. Ela aceitou e aí eu fui para Paris para ser diretor-geral por interino, que foi uma experiência extremamente interessante. Era a primeira vez que alguém do turismo, vindo do setor privado, assumia essa função, trazendo uma visão realmente um pouco diferente do que tinha sido feito até agora, e querendo ser o porta-voz da profissão junto ao setor público, e, no mesmo tempo, explicar para a profissão que o governo, sendo o principal financiador desse órgão, tinha também que dar suas palavras e sua estratégia. E, no meio, o diretor-geral tinha que fazer um pouco essa intermediação,
E no final a ministra me nomeou, depois de quase 6 meses de interino, eu fui nomeado diretor-geral pleno, que era uma coisa inesperada, porque sempre tinha sido uma função dada para funcionário de primeiro escalão. Nunca tinha sido dado para alguém vindo do setor privado. Eu me lembro, inclusive, como de duas anedotas divertidas, como nessa época, primeiro que no meu discurso de agradecimento que eu fiz para a ministra para ter me nomeado, eu falei que eu tinha muita coragem dessa nomeação, porque na verdade eu era mais brasileiro que francês. Então nomear alguém que na verdade é mais brasileiro que francês para ser o diretor-geral de turismo francês era uma coisa meio esquisita. E contei quase a mesma história, porque uma das primeiras ligações que eu tive para me parabenizar foi do Caio de Carvalho, que na época era diretor da Embratur. E aí ele me ligou para me parabenizar, eu falei para ele, eu não me parabenize, cara, porque na verdade o que eu quero mesmo é ter um lugar. É isso que seria o sonho da minha vida, não era ser o presidente da empresa francesa de promoção turística, da empresa brasileira. Mas então eu fiquei lá em Paris como diretor-geral durante 5 anos. A gente lançou vários projetos em termos de os conselheiros do turismo, que no Brasil, por sinal, um dos primeiros nomeados foi o Horácio Neves, que foi um dos conselheiros. A gente tinha o Caio de Carvalho, foi também nomeado conselheiro, o Tasso Gadzanis, tinha vários figuras do turismo da época que fazia parte desse conselho. Eram uns 200 conselheiros a nível mundial. Essa aqui foi uma das coisas que nós fizemos na época e que teve um impacto muito grande. A gente participou com mais força aos salões profissionais, acreditando realmente que era super importante de dar uma visibilidade para a França, dos grandes salões internacionais, inclusive da ABAV no Brasil. Eu decidi de sair depois de 5 anos. Aí eu surpreendi todo mundo, inclusive o ministro da época, porque era pouco comum as pessoas saírem assim dessa função. Eu tinha 2 razões para isso. A primeira, eu sempre pensei que é melhor as pessoas se perguntar por que você saiu do por que você fica, sabe? E já tive vários diretores que eu sei, o pessoal pergunta, mas como ele ainda está aí? Então eu achava que era melhor surpreender as pessoas pelo outro lado e dizer, olha, eu saio e pronto, eu vou fazer outra coisa. E a segunda coisa era um motivo pessoal. Eu tinha conhecido a minha esposa atual, a Carolina, que morava na época em Montreal, e ficar namorando dos dois lados do Atlântico é um pouco complicado. Aí eu pensei que talvez era melhor ir morar mais perto. E aí eu decidi de ir morar em Nova York e de ficar em Nova York como diretor do turismo francês para as Américas. Primeiro porque era um meio de me aproximar dela, segundo também porque era um meio de recuperar de novo diretamente o Brasil, porque como diretor América, claro, eu tinha vários países para cuidar, que era o Canadá, os Estados Unidos, o México e o Brasil, e a Argentina, desculpe, 5 países. Então, em 2003, eu me mudei para Nova York, e abandonando então a direção geral da Maison de la France na época, para cuidar somente das Américas. Uma experiência dos Estados Unidos é uma experiência bem interessante do ponto de vista profissional, porque, bom, primeiro porque lá tudo é gigantesco, o mercado americano é com certeza um dos maiores mercados mundial em termos de turismo, então todos os países são presentes, todo mundo briga no mercado americano. Os agentes de viagem, os operadores são extremamente profissionais. O pessoal também sabe investir quando precisa, o pessoal sabe investir. E os profissionais de todos os países do mundo também querem ser presentes nesse mercado, querem fazer ações. Quando você monta uma operação, que seja um salão, que seja qualquer tipo de evento, você tem realmente gente que vem e que são prontos a investir no mercado porque eles sabem que tem retorno. Um dos eventos que foi criado lá foi
quando a gente quis um pouco renovar, a gente criou um evento bastante interessante, chamado France Affaires, que era um evento de encontros B2B, mas que eu peguei as experiências que eu já tinha feito antes na Alemanha, de fazer evento onde a gente reuniu agentes de viagem do país e fornecedor da França, não somente para simplesmente fazer negócio, mas também para trocar experiências sobre a estratégia que a gente tem que ter no mercado ou dados de mercado. Eu acho que hoje em dia esse tipo de evento é mais comum, mas na época se fazia mais evento que era simplesmente B2B, era simplesmente encontrar e trocar cartão de visita e fazer negócio. A gente percebeu já na época a importância de dar conteúdo. Fiquei então 7 anos em Nova York e depois a saudade do Brasil começou a ficar grande demais. E aí eu pedi para meu chefe, que era também um antigo colaborador meu, que tinha sido meu sucessor na direção de marketing, eu pedi para ele se podia voltar para o Brasil, porque não aguentava mais de ter ficado tanto tempo fora do Brasil, mesmo se eu voltava 2, 3 vezes por ano, mas eu precisava voltar a morar no Brasil. E aí em 2011, abril de 2011, eu voltei para o Brasil, e, inclusive com a minha mulher, e a gente voltou em São Paulo, então, essa vez como diretor Américas, continuando como diretor Américas da Atout France, mas com base em São Paulo e não mais em Nova York. E foi isso que aconteceu e foi por isso que eu cheguei aqui dia 1º de abril de 2011 para voltar no mesmo escritório, com funções maiores, mas no mesmo escritório que eu tinha abandonado 15 anos antes. Eu cheguei numa época onde eu pensei que a gente tinha que completar isso e que o mercado brasileiro, que era 10 anos atrás, tinha crescido muito. E a gente tinha a opção de começar a atacar um mercado muito maior. Tem um mercado de classe média e esse mercado tem que ser trabalhado. E aí, na verdade, eu corri para conhecer o pessoal que eu não conhecia bem, que era o pessoal da CVC. Eu tinha conhecido a Soletour numa outra época, mas não conhecia o pessoal da CVC. Eu fui me aproximar do Guilherme Paulos, do Walter Patriani, justamente para ver o que a gente podia fazer em conjunto para desenvolver esse mercado que estava realmente explodindo, que era o mercado das classes emergentes e que representa hoje, se o mercado francês cresceu tanto, eu me lembro, eu conheci o Brasil, tinha 100 mil pessoas viajando para a França, hoje em dia tem 800 mil. A parte da classe alta que viaja é mais ou menos a mesma, quer dizer, a diferença é justamente que são pessoas com menos recursos, mas pessoas que já estão começando realmente a querer fazer viagens internacionais. Essas pessoas hoje em dia representam uma força muito grande e foi bastante interessante de mostrar isso, especialmente para os fornecedores franceses, que só pensava que no Brasil só tinha milionário para encher os hotéis de luxo. Existe isso, realmente, 7% da clientela dos Palaces de Paris são brasileiros. Mas, na verdade, o hotel mais comprado pelos brasileiros na França é o Mercure, porque justamente essa classe média começou a realmente representar um volume importante, a ser conhecido. Os brasileiros chegaram a ser a segunda clientela do Louvre. Um dos problemas, digamos, da França, da promoção da França no Brasil, foi sempre de convencer os franceses da importância do turismo brasileiro. O turismo brasileiro tem entre aspas, um grande defeito, que ele não é percebido. Por quê? Porque um turista japonês tem cara de japonês, tem um telefone, tem um celular, uma câmera pendurada no pescoço, fala japonês e sempre fica entre o Louvre, a Place da Ópera e o Arco do Triunfo. O brasileiro não tem cara de brasileiro, porque não existe cara de brasileiro. Em geral, ele não fala português com as pessoas externas, porque ele acha que ninguém vai entender português, então ele não fala português, ele não se define como tal. Então, o peso desse mercado não é conhecido na França. Você fala com muito, tirando os Palaces, que esse aqui sabe, o resto, ninguém sabe o peso do cliente brasileiro.
tem 2 vezes mais turistas brasileiros na França do que japoneses. Se você falar isso para um profissional de turismo francês, ele vai achar que você está fazendo uma piada. Né? E o rastro não é pouco, é 2 vezes mais. Mas o pessoal não conhece. Então, o primeiro trabalho do diretor do turismo da França no Brasil é de convencer os franceses da importância do mercado e da importância de investir nesse mercado. Eu fiquei então em São Paulo, cuidando primeiro da Maison La France, depois da Atout France, porque a Maison La France mudou de nome em 2009, virou Atout France. Fiquei até 2017, na verdade, porque me aposentei. E tinha também uma outra boa razão para sair, além de ser aposentado, e o fato que eu sabia que tinha uma pessoa muito competente para me substituir, a Caroline Putnock, que é minha esposa, tinha solicitado uma licença quando saiu do Canadá, e ela queria voltar para a empresa, e estava pronta para assumir o Brasil. Eu já tinha um nível na empresa, já falava fluentemente português, ela conhecia super bem o mercado, porque ela trabalhava também numa empresa de promoção turística aqui. Então ela voltou para a empresa, foi readmitido nas suas funções de diretor que ela já tinha, e aí foi nomeada diretora Brasil. Eu saí e fiquei cuidando de um velho projeto meu, que era o projeto dos barcos na Amazônia, numa empresa chamada Capa Amazon, que tem algumas representações turísticas, mas também que tem 2 barcos de cruzeiros, que é o Bel Amazon e o Amazon Dolphin, que são baseados em Alter do Chão e que oferecem cruzeiros sobre o rio Tapajós. Então eu já tinha uma experiência de muito tempo, desde que eu morei em Manaus. Eu sempre fiquei ligado com barcos, eu fui ligado com bastante empresas que fretavam barco para pescadores, para passeio, para ecologia, para ecoturismo, mas eu achei que era tempo de cuidar de alguma coisa que realmente eu gostava, de alguma coisa diferente. A Amazônia sempre foi um sonho meu, porque eu gostei muito de história. Quando eu era pequeno eu gostava muito de Manaus, o teatro. Depois, quando eu fui lá, eu descobri realmente o que era. Então, os barcos foi por mim uma coisa importante me envolver nisso. E aí, quando me aposentei, eu decidi realmente de continuar trabalhando nisso, e até hoje. Eu me lembro, há muito tempo, uns 25 anos atrás, acho que era não sei se era Brasil Tours, mas acho que era um dos jornais profissionais brasileiros. Fiz uma pesquisa junto aos profissionais sobre as praias brasileiras. Aí tinha que dizer qual era a praia mais bonita do Brasil para você. Aí eles ligavam, tinha várias perguntas. Uma das perguntas era a praia. E aí o cara perguntou qual é a praia mais bonita do Brasil. Eu falei as praias do Tapajós. Aí o cara falou, o quê? Eu falei, não, mas o que de praia? Não, falando de praia mesmo. Praia, areia, água limpa. E as praias mais bonitas para mim são as praias do Tapajós. Aí ele colocou no artigo que alguém tinha respondido as praias do Tapajós. Todo mundo falando Noronha, a Praia da Pipa, as praias de Fortaleza, Moro Branco, Trancoso. Não, eu tinha falado das praias da Amazônia, porque realmente é uma coisa que é muito pouco conhecida, mas você tem praia extraordinária, especialmente na época quando o rio vai baixando. Você tem areia branca, a água também completamente transparente, parece a água do Caribe, e alguma coisa que você só tem no Brasil. Não tem outro país do mundo que tem umas praias de rio tão grandes, tão importantes, com uma água tão bonita. Além disso, eu gosto de água quente, a água está a 30 graus, sabe? Não tem aquele negócio de colocar o pé e ficar morrendo de frio, não. A água é quente, a água é limpa, não tem... E a areia é sua, quer dizer, a praia, você tem praia enorme, você sai do barco, só tem você. Então é uma região interessante. Além disso, a gente está tentando desenvolver lá um produto original, porque ele é muito baseado na descoberta das comunidades.
Acho que o turismo moderno, o turismo sustentável, tem que realmente trazer algumas coisas para os moradores e mostrar qual é a vida real da região onde que você quer fazer, quer ajudar as pessoas a descobrir. Então, o turismo que a gente está desenvolvendo na região é um turismo onde se visita as comunidades, as pessoas podem falar com os moradores, podem ver como que eles vivem, podem ver o tipo de artesanato que eles fazem, fabricar farinha d'água com eles, ou fazer trabalho de palha. E a região é bastante rica porque você tem vários tipos de comunidade. Nessa região do Tapajós você tem comunidade de caboclo, comunidade de índios, comunidade de quilombola. Então você tem uma diversidade e uma riqueza em termos de cultural que é impressionante e que você pode descobrir em 4, 5, 6 dias. E você volta de lá com uma outra visão do Brasil, que o turismo na Amazônia é um turismo, uma das grandes tendências do turismo, o turismo transformacional. A Amazônia está realmente plenamente dentro. Então, eu acho que para mim, como quarto grande experiência de profissional do turismo, essa aqui é talvez uma daquelas que mexe mais comigo e com as pessoas que eu consigo levar para lá para aproveitar essa experiência. Nesses quase 50 anos, é certo que o turismo mudou bastante. Em número de pessoas que estão viajando e em tipo de experiência que os turistas estão procurando. Mas para os profissionais, eu acho que tem muitas coisas que continuaram. A primeira coisa é que quem trabalha no turismo continua devendo ser muito profissional. É um setor que, mesmo se as pessoas de fora pensem que é um setor para, entre aspas, o turista, é um setor extremamente profissional. E que a gente tem que ter uma criatividade bastante grande, porque o turismo é muita emoção, é muito subjetivo. A gente precisa realmente escutar o que está subindo dos consumidores para ter a força de achar os novos produtos, de ser criativo, porque está mudando tudo. E nós estamos vendo agora, nessa temporada, nessa retomada de Covid, de pós-Covid que está acontecendo, que vai mudar tudo. Vai mudar a distribuição, vai mudar a procura dos clientes, vai mudar a atitude dos fornecedores. E temos que ter a mesma criatividade que sempre foi uma característica desse setor. Todo mundo pode ter sucesso nesse setor. Precisa de uma boa cultura geral, precisa de seriedade e de profissionalismo. Mas com isso, eu acho que qualquer jovem que quer entrar nesse setor pode ter certeza que ele vai ter sucesso. Porque é um grande setor, é um setor que liga o ser humano no mundo inteiro. Você vai em qualquer país do mundo, você quer entender as pessoas, você quer escutar as pessoas, você quer trazer mais coisas para a sua própria cultura pessoal. A gente fala do turismo transformacional hoje, mas na verdade o bom turismo ele é em si transformacional. Porque você vai a muitos lugares, você volta carregado de emoções e você não é a mesma pessoa quando você volta, você sempre ganha. Então, tem que ficar trabalhando nesse ramo com esse espírito. O turismo é um grande setor e tem que ser muito orgulhoso de participar dessa aventura.